Graça e paz, família Nova Aliança, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja adentrando a sua casa, o seu lar, o seu coração. Louva a Deus pela sua vida, louva a Deus pela sua atenção, pelo carinho com que tem conosco, com tudo aquilo que Deus tem feito em nós e através de nós nesses dias. E estou aqui nesse momento para ser instrumento da glória de Deus, da graça de Deus, para ministrar algo ao seu coração, algo que venha somar, algo que venha contribuir para aquilo que Deus está construindo em você e através de você nesses dias. Eu quero hoje voltar a um assunto, a uma palavra que já foi ministrada aqui há muito tempo atrás, e eu entendo que ela é pertinente, eu entendo que ela é necessária, e eu entendo que ela é relevante também para os nossos dias. A palavra do Senhor que eu quero compartilhar ao seu coração, o tema é: onde nascem as corrupções? Onde nascem as corrupções? Mas antes mesmo de começar a pregar, eu queria muito pedir a você a sua ajuda, que você compartilhe esse link, que você mande aí para os seus amigos, para os seus familiares. Nós vamos orar e em seguida estarei ministrando a palavra no seu coração. E eu tenho certeza que algo novo e poderoso Deus vai fazer através desse tempo aqui que vamos passar juntos. Antes, vamos orar, vamos falar com Deus. Feche seus olhos aí onde você estiver, vamos falar com o Pai. Deus querido e amado, nós te adoramos, nós te exaltamos, nós declaramos que só o Senhor é Deus. Nós declaramos que só o Senhor é digno da nossa adoração, do nosso louvor. Só o Senhor, Pai, é o nosso porto seguro, o nosso refúgio, a nossa rocha eterna, e em Ti, em todos os tempos, nós podemos confiar. A Tua palavra nos diz e nos ensina que de geração em geração Tu és Deus. E nós estamos aqui, ó Pai, agora de uma forma online, mas de uma forma sobrenatural também, reunidos no mesmo propósito, no mesmo coração. A minha oração é que o Senhor adentre, que a Tua santidade, que a Tua glória, que a Tua presença manifesta esteja adentrando em cada lar, cada coração, aonde mesmo esse vídeo chegar, que a Tua paz, que excede todo entendimento, possa estar, ó Deus, trazendo um tempo novo, um tempo de crescimento, de reflexão, um tempo de aprimoramento, um tempo, ó Pai, que vamos com certeza ser edificados pela Tua palavra. A Tua palavra é alimento, a Tua palavra é direcionamento, e a Tua palavra continua sendo relevante para as nossas vidas. Portanto, Deus, toma esse tempo aqui e ministra, Deus, a Tua palavra nos nossos corações. Que o Senhor gere em nós, ó Pai, continue construindo em cada um de nós aquilo que o Senhor já começou, porque para a Tua glória é que existimos, nos movemos e realizamos tudo o que viemos realizar. Para Ti e somente para Ti, nós damos glória, honra e louvor. Oramos agradecido, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Onde nascem as corrupções? Eu quero ler um texto com você, e eu queria que você abrisse e acompanhasse aí conosco. O texto é de Ezequiel capítulo 28, versículos de 11 a 19. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, versículos 11 a 19. Eu creio que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é rica, ela é poderosa, ela é relevante, e a palavra que nós entendemos e cremos e pregamos, ela é de Gênesis a Apocalipse. Então não existe nenhum livro na Bíblia que ele está desatualizado, que ele é inoperante para nos abençoar nesses dias que nós vivemos tantos desafios, um tempo novo, voltamos mais uma vez a um tempo maior de reclusão, a um estado maior de confinamento, mas podemos estar mais distantes fisicamente, mas estamos ao alcance de Deus, do seu agir, do seu operar. As mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, e Ele continua sendo o nosso refúgio. E eu tenho certeza que esse texto, essa palavra, ela vai ajudar a você a compreender o que estamos vivendo, e também a ser instrumentos de Deus
para abençoar as pessoas à nossa volta. Ezequiel capítulo 28, de 11 a 19, diz assim: esta é a palavra do Senhor que veio a mim. Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor, você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de beleza perfeita. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, topázio e diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião. Pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei, humilhado, para longe do monte de Deus, e o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou o seu santuário. Por isso fiz sair de você um fogo que o consumiu e reduzi você a cinzas no chão, à vista de todos os que estavam observando. Todas as nações que o conheciam espantaram-se ao vê-lo. Chegou o seu terrível fim. Você não mais existirá. Amém? Estamos diante de um texto profético, o livro do profeta Ezequiel. Ele tem muitas relevâncias, muitas particularidades para nós. E eu queria, com esse tema, pensar com você sobre essa temática: onde nascem as corrupções, onde se originam de fato todas as nossas quedas. É fácil num tempo como esse a gente procurar culpados. Eu tenho falado muito isso aqui em nossa comunidade, na nossa igreja, e é muito comum nós acompanharmos debates via internet, nas redes sociais, cada um com a sua verdade, cada um com o seu ponto de vista, cada um com a sua observação, cada um com a sua maneira de pensar e de avaliar as situações. E o fato é que há muita paixão nessas discussões, porque elas mexem conosco. Mas nós precisamos, nesse tempo também, voltar os nossos olhos para Deus, pedir a Deus a direção, a compreensão, a sabedoria necessária para estar discernindo os tempos que estamos vivendo. Não é segredo para ninguém que a nossa geração se corrompeu. Não é segredo para ninguém que o mundo tal qual nós conhecemos é um mundo que virou as costas para Deus, para os valores de Deus, para os princípios da palavra de Deus. E o que nós mais precisamos, não é? Hoje, um tempo em que o mundo clama por uma vacina, por um remédio, por um direcionamento, o que nós ainda insistimos enquanto cristãos é que o que nós mais precisamos é voltar os olhos para Deus, é voltar a nossa vida aos princípios sagrados da palavra de Deus, que continuam relevantes para hoje, continuam atuais para hoje, e com certeza eles têm poder para abençoar a nossa vida. O livro de Ezequiel, o significado do livro de Ezequiel é Deus fortalece, ou que Deus fortaleça. O livro retrata que o auxílio que o exílio de Israel se deu, o motivo do exílio do povo de Israel, ele foi devido à falta de fé do povo em Deus e sua incapacidade de viver a vida de forma renovada em Deus.
Nós vemos isso hoje. As pessoas zombam de Deus, da fé, das mais diversas expressões de fé. As pessoas zombam, tratam isso de forma superficial, como se isso fosse algo que não é essencial. A fé é essencial para o povo, a fé dá um norte para o povo, a fé cura o povo, a fé transforma o povo, a fé recondiciona, reorganiza o povo a voltar a andar no centro da vontade de Deus. Nós precisamos em todo tempo desenvolver a nossa fé, não em dogmas, não em religiões, não em teologias, mas nós precisamos desenvolver a fé de uma forma pessoal e centrada em Deus e na sua palavra. O profeta Ezequiel, ele ressalta também que Israel possui um chamado de manifestar a santidade do nome de Deus em todas as coisas, mas seu povo acabam profanando a santidade de Deus com sua desobediência e colocando sua esperança em falsos deuses. É uma outra verdade que nós vemos aqui, nesse contexto social, nacional e mundial que nós estamos assistindo. As pessoas vão criando as suas verdades, vão criando os seus deuses e se esquecem de voltar a desenvolver uma fé no único Deus e verdadeiro. O único Deus e o único Deus verdadeiro, que é o nosso Senhor Jesus. E é importante também, eu creio nisso, Deus tem usado todo esse sistema pandêmico para consertar, para abençoar, para restaurar a sua igreja. É através da igreja que nós vamos abençoar as nações, é através da igreja que nós vamos abençoar as pessoas que ainda não conhecem a Deus, não desenvolvem um relacionamento com Deus, e a igreja precisa estar sadia. Por muitos anos, por várias décadas, a igreja, de uma forma paulatina, lentamente ela foi se corrompendo, abrindo mão de valores sagrados, artificializando as coisas, substituindo princípios por modelos, por ferramentas, por estratégias, e o fato, creio eu, que a conta chegou. Então é tempo da gente voltar os nossos olhos para Deus, para aquilo que Ele está construindo. E a pergunta persiste: onde nascem as corrupções? Esse texto profético, ele compara, você vai perceber uma semelhança entre os personagens mencionados com o próprio Satanás. É interessante a gente observar algumas questões. As corrupções são verdades exteriorizadas por ações e comportamentos existentes em um coração não controlado e submisso ao senhorio de Jesus Cristo. As corrupções, ninguém estão isentos dela. Não basta encontrarmos responsáveis por um sistema corrupto que alcançou níveis mundiais. As famílias têm se corrompido, algumas pessoas que se identificam como partes do povo de Deus têm se corrompido, autoridades têm se corrompido, governos têm se corrompido, de uma forma mundial. A corrupção, infelizmente, ela tem se tornado um padrão comum, quando na verdade nós precisamos entender que pecado continua sendo pecado e princípios continuam sendo válidos, principalmente princípios da palavra de Deus continuam sendo válidos para o nosso dia. Segundo o dicionário, corrupção significa deterioração, decomposição física de algo, putrefação, modificação, adulteração de características originais, depravação de hábitos, costumes, devassidão, ato ou efeito de subornar uma ou mais pessoas em causa própria, geralmente com o oferecimento de dinheiro, suborno, uso de meios ilegais para apropriar-se de informações privilegiadas em benefício próprio. A gente precisa entender que o ser humano tem tomado posse desses subterfúgios, né? Aquilo que é errado se tornou comum, aquilo que é errado não causa mais espanto para ninguém.
Você trair uma esposa não causa espanto em ninguém. Você mentir não causa mais espanto em ninguém. Você denegrir alguém via internet ou pessoalmente não causa espanto em ninguém. Sempre temos uma crítica, sempre temos a nossa verdade. E por causa da nossa verdade nós atacamos não apenas ideias contrárias, mas nós atacamos as pessoas no seu particular. Isso prova que nós temos agido fruto de uma corrupção pessoal, moral, emocional e com certeza, consequentemente, também uma corrupção espiritual. Jeremias 17, capítulo 17, verso 9 diz assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? O próprio profeta Jeremias, ele diz assim ainda: o coração é a coisa, em uma outra versão, mesmo versículo, o coração é a coisa mais mentirosa e traiçoeira que existe no mundo. O coração do homem é terrivelmente cheio de maldade. Não há ninguém capaz de saber até que ponto é mau e pecador o coração humano. O mesmo texto, na versão A Mensagem, diz assim: o coração humano é terrivelmente sombrio e enganoso, um enigma que ninguém consegue decifrar. Mas eu, o Eterno, investigo o coração e examino a mente. Eu examino o coração, vou à raiz de tudo. Eu trato o homem como ele é na realidade, não pela aparência. O coração do homem se corrompeu, e se corrompeu por causa do pecado. O problema da corrupção do homem não está ao redor ou fora dele. O problema da corrupção do homem está dentro de si, e é só Deus para efetivamente curá-lo. Então, querido, nós precisamos entender que nós temos corrompido. Muitas vezes nós vivemos um contexto que desagrada os padrões bíblicos, os princípios. De repente você está me ouvindo, você fala: pastor, mas eu não sou cristão, eu não vivo por essa ótica. Querido, a palavra de Deus, ela é vida, e ela não é restringida às pessoas da igreja. Se você quer ter vida, você precisa entender que não há vida fora dos princípios da palavra do Senhor. Então, ainda que você creia ou não, ainda que você aceite ou não, ainda que você concorde ou não, os princípios da palavra do Senhor, eles são vida para você. Então, se você não se submete a eles, automaticamente, consciente ou não, você está aderindo, tomando posse, não de vida, e o contrário de vida ainda é morte. A própria Bíblia vai dizer que a recompensa do pecado, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então vamos aprender, vamos refletir, vamos pensar um pouco o que a palavra nos ensina nesse texto profético de Ezequiel para os nossos dias, onde nascem as corrupções. Em primeiro lugar, a corrupção, ela nasce em um coração soberbo e orgulhoso. Preste bem atenção, nós precisamos parar de procurar culpados, nós precisamos parar de ficar acusando outros como resultado do nosso insucesso, do nosso fracasso, da nossa desilusão, da nossa frustração. Não, a corrupção, ela nasce nesses ambientes. A corrupção, ela nasce em um coração soberbo e orgulhoso. A tipificação desse texto de Ezequiel, do personagem citado, é o próprio Satanás, no ambiente em que tudo era perfeito até que se achou iniquidade nele, e por causa disso ele foi expulso daquele ambiente, porque aquele ambiente, ele, se permanecesse ali, ele ia corromper tudo aquilo. É interessante isso, que nós, uma vez que não entendemos que a corrupção nasce dentro do nosso coração, uma vez que a corrupção, ela foi gerada no nosso coração, o que nós falamos é suspeito, a nossa forma de enxergar a vida é suspeita. Por quê? Porque tudo isso já foi contaminado por um coração orgulhoso, soberbo e um coração corrupto. O próprio texto de Ezequiel, capítulo 28, verso 15 diz: você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Algumas traduções, essa palavra no original, inculpável, é a palavra perfeito,
é o tamim no hebraico, que significa completo, inteiro, saudável, sem defeito, inocente, íntegro, inteiramente de acordo com a verdade. Iniquidade é a palavra hebraica evel ou avel, que significa injustiça, perversidade, maldade, atos violentos, injustiça de um modo geral. Ou seja, o ser humano, ele era inculpável até que se achou maldade. A própria palavra vai dizer que nós nascemos num contexto de iniquidade, nós nascemos num contexto não perfeito, não sadio, não justo, e é por isso que nós precisamos ardentemente buscar a Deus. Não confie no seu coração, não confie na sua maneira de ver a vida, não confie nos seus próprios valores, confie sim nos sagrados princípios da palavra do Senhor. Salmo 139, versículos 17 a 24 diz assim, Salmo 139, versículos 17 a 24 diz assim: como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles, se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia, se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasses os ímpios, ó Deus, afastem-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade, em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável, considero-os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece as minhas inquietações, vê se em minha conduta há algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. O salmista, ele contempla os seus inimigos, ele vê a dificuldade, a adversidade, uma outra forma de posicionamento, de opinião, mas ainda assim ele ora ao Senhor: Senhor, vê se em minha conduta algo te ofende. Querido, é comum a gente não perceber que o nosso coração, ele foi corrompido, e muitas vezes nós somos corrompidos pelaquilo que nós desejamos, pelaquilo que vemos, pelaquilo que ouvimos. Quantos sentimentos nocivos nós temos tido para o nosso, guardado no nosso coração, fruto de tantas notícias ruins, fruto de tantas tragédias, fruto de tantos lutos, e muitas vezes isso vai corrompendo cada vez mais, muda o nosso humor, perdemos a esperança, entramos num estágio de ansiedade, depressão, de tantas coisas que só nos fazem mal. É importante nós olharmos para Deus, porque a iniquidade é que trouxe tudo isso, a corrupção é que trouxe tudo isso. É por isso que nós precisamos voltar os olhos para Deus, porque Ele, e somente Ele, é quem pode nos sarar, nos curar de verdade e restaurar a nossa sorte, tornar as nossas vestes, o nosso coração saudável nele, por Ele e para Ele. Pastor Josué Gonçalves, ele diz assim numa das suas frases: o seu propósito em Deus precisa ser muito maior do que suas propostas. Então nós precisamos adorar a Deus pelo que Ele é, não por aquilo que Ele pode nos dar. Deus, Ele não é o nosso gênio da lâmpada, Deus, Ele não é o nosso office boy, nada disso. Deus é o Senhor, e diante dEle somos nós os seus servos, somos nós os seus súditos. Nós precisamos entender que é Ele quem cuida de nós. A esperança está nele, a perfeição está nele, a verdade está nele, e fora dele não há salvação. A família está corrompida, nós já sabemos. O casamento corrompido, nós zombamos desses valores, achamos tão arcaicos, tão ultrapassados, tanta tecnologia, tanta inovação. Mas, querido, a forma de Deus ainda, os princípios de Deus ainda são válidos para os nossos dias. A igreja muitas vezes ela está corrompida. Igreja não é banco, igreja não é negócio, não, as pessoas não são objetos, têm sentimentos, mas nós precisamos voltar àquele ambiente de cuidar de cada pessoa na sua particularidade, talvez não falando o que ela quer ouvir, talvez não dando o que ela acha que precisa,
mas aplicando o princípio da palavra do Senhor. O que nós precisamos, o que o nosso coração tanto anseia, é por Deus e nada mais. Os governos estão corrompidos, governos que não pensam nas consequências dos seus atos, decretos, leis que vão contra valores, que permitem tantas coisas nocivas à população, às pessoas de um modo geral. São governos que só olham para fora, não olham para dentro. Nós precisamos olhar para Deus. Há um Deus que governa, há um Deus que continua governando. A nossa maior autoridade continua sendo Deus, e cedo ou tarde as pessoas vão reconhecer isso. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só o Senhor, só Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O ser humano tem se corrompido. Nós achamos que somos uma obra ultrapassada. Valorizamos máquinas, valorizamos carros, valorizamos robôs, mas não valorizamos pessoas. Valorizamos tecnologia, mas não valorizamos pessoas. O nosso coração foi corrompido. Deus não morreu por coisas. Jesus, ele se permitiu ser pendurado numa cruz, para que o ser humano, a sua imagem, a sua semelhança, fosse redimida da corrupção que o pecado gerou. Então, nós precisamos entender, mais do que valorizar coisas, e coisas são necessárias. Eu só estou chegando na sua casa por causa de uma tecnologia que alguém fabricou, mas mais importante do que essa tecnologia é o ser humano que está por detrás desta câmera, é o ser humano que precisa de uma palavra, é o ser humano que precisa voltar-se a Deus e reconhecer que Ele, e só Ele, é a nossa maior necessidade. 2 Timóteo 3, de 1 a 12 diz: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. São estes os que se introduzem pelas casas e conquistam mulherzinhas sobrecarregadas de pecado, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé, não irão longe. Porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Sabe, querido, porque que todo esse sistema ele vem diretamente contra a igreja? Porque as pessoas que verdadeiramente querem serem saradas desta corrupção imposta, saradas dessa corrupção instaurada, dessa cultura depravada que o mundo compartilha, essas pessoas, elas se acham afrontadas quando elas se deparam com pessoas que querem viver piedosamente. E o texto é claro, que aqueles que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Sabe, querido, a corrupção ela nasce no coração de um soberbo e orgulhoso. Portanto, você que está diante dessa palavra, policie o seu coração. Não permita que o seu coração se torne corrupto, soberbo. Não permita que você beba dessa cultura imposta, dessa cultura que não tem nada a ver com Deus e com a sua palavra. Mas olhe-se
se relacione com Deus, busque o céu, busque a cultura do alto, e com certeza Deus vai sarar a sua vida e o seu coração e vai te capacitar para sobreviver, para avançar, para continuar rompendo e crescendo nesses dias desafiadores que nós estamos vivendo. Onde nascem as corrupções? Segundo lugar, a corrupção nos leva a sermos insatisfeitos em Deus. Uma vez que ela está dentro de um coração soberbo e corrupto, a consequência disso é porque ela nos leva a sermos insatisfeitos em Deus. O mundo, ele tramita contra Deus, contra os valores de Deus, contra os princípios de Deus. Falar a verdade hoje é um mecanismo de inferioridade. Muitas pessoas usam da mentira como ferramenta de trabalho, como subterfúgio do engano. Nós precisamos entender que isso não tem nada a ver com Deus e nem com o povo de Deus. Isso é fruto de uma mente caída, de uma cultura decaída, de uma cultura deformada, e Deus de uma cultura corrupta, e Deus nos desafia a vivermos diferente, a sermos diferente e a estarmos tendo o nosso prazer e a nossa satisfação em Deus. O próprio texto, versículos 16 e 17 de Ezequiel 28, diz assim: por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Quantas vezes nós pecamos por causa do nosso emprego, por causa do nosso status, por causa da nossa posição, por causa das nossas artimanhas, das nossas estratégias, e às vezes estratégias dá até para trazer o pão para a mesa. O texto vai dizer: você encheu-se de violência e pecou, por isso eu lancei em desgraça para longe do monte de Deus, e eu o expulsei ao querubim guardião. Por meio das pedras fulgurantes, seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Aqui é uma comparação espiritual, profética, em relação àquilo que o próprio Satanás ele experimentou. Ele era belo, ele era o querubim ungido, ele era o querubim guardião, como essa versão traz, mas ele percebeu, por causa do seu amplo comércio, que ele não precisava ser talvez o número 2, ele poderia ser Deus, a glória que era devida a Deus ele queria para si, e por causa dessa corrupção do coração, ele foi expulso do céu, ele foi feito espetáculos para os reis. E é interessante que nós bebemos desse mal. Muitas vezes, queridos, por coisas boas nós pecamos. Muitas vezes por causa das nossas estratégias nós desonramos, não cumprimos com a palavra, não preservamos a aliança com Deus e nem com o nosso cônjuge. Nós precisamos entender que muitas vezes a nossa maneira de pensar e agir nos leva a desobedecer a Deus. Lamentações de Jeremias capítulo 3, verso 24 a 27 diz assim: digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo para a salvação do Senhor. É bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. Querido, se por um lado a corrupção nos leva a sermos insatisfeitos em Deus, um coração sarado, um coração incorruptível, um coração temente a Deus, ele nos leva a descansar em Deus e a confiar que os princípios de Deus permanecem válidos e os princípios de Deus são norteadores para que eu seja abençoado por Deus. Por isso que a porção do cristão, daquele temente, é o próprio Senhor. Não existe decreto no mundo para nos impedir de termos comunhão com Deus. Nós podemos ser privados de uma comunhão coletiva na igreja, no templo, na casa de oração, mas o nosso coração é apaixonado por Deus. Nós podemos buscar Deus no quarto secreto, nós podemos falar com Deus, nós podemos ouvir a Deus através da palavra. A comunhão estabelecida no coração é para aqueles que entendem e reconhecem que o que nós precisamos desses dias,
a nossa esperança nesses dias, o nosso seguro nesses dias é o próprio Senhor Deus. Diante dele não há frustração e nem decepção. A gente precisa entender, precisamos entender que tudo vem dele, tudo é para ele, tudo é para a glória dele. Se tudo que possuímos for o Senhor, nada vai ser tão grandioso a ponto de substituirmos Deus por outras coisas. O grande problema, o grande erro da igreja, o grande fracasso, por que nós temos pecado e nós precisamos nos arrepender diante de Deus? Porque nós temos substituído Deus por coisas, temos substituído Deus pela bênção, temos substituído Deus pelo carro, temos substituído Deus pela casa, temos substituído Deus pela fama, temos substituído Deus pelos seguidores. Deus precisa ser a nossa porção. Se o nosso tudo for Deus, podem nos tirar tudo, que ainda assim não nos tirou nada, porque o nosso tudo continua sendo Deus. Religiosidade, o que é religiosidade? Religiosidade é a forma mecânica com que nos comunicamos com Deus. Avivamento, por outro lado, é a expressão prática e real de um sadio, pessoal e vivo relacionamento com Deus. Olhando para esse sistema pandêmico, eu posso adorar a Deus e me alegrar, porque isso também, Deus tem transformado o mal em bem, Deus tem transformado a mortandade em avivamento, Deus tem transformado a religiosidade em prática de vida. Por quê? Porque nós precisamos perceber que Deus continua sendo Deus. Avivamento é a expressão prática. Aonde você estiver, você pode experimentar um verdadeiro avivamento, se o seu coração for saudável, for curado, for incorruptível diante de Deus, diante do nosso Pai, aquele que morreu por nós, vela por nós e nos abençoa continuamente. Regras é o caminho mais comum a mim, às pessoas, de se chegar a Deus. Eu preciso de regras para chegar a Deus. Princípios e mandamentos são valores inegociáveis, são expressões de amor compreendidos por um coração apaixonado por Deus, que se revelou a nós através da Bíblia. É interessante isso, e talvez a partir disso nós talvez comecemos a entender por que o próprio Deus, o Deus de amor, o Deus de paz, o Deus que nunca se satisfez de sacrifícios humanos, porque que esse Deus, ele pede para Abraão, seu servo, o sacrifício de Isaac. Porque quando Deus pede para Abraão o sacrifício do seu filho Isaac, na verdade ele não estava querendo Isaac, ele estava querendo Abraão. Abraão precisava entender que no coração dele só havia espaço para um, e esse um era Deus. E quando Abraão ficou diante daquela situação, eu cumpro ou não cumpro, eu obedeço ou não obedeço, isso é apenas uma regra para mim ou é um princípio para mim obedecer ao meu Deus? E ele decidiu com o coração que não era uma regra apenas, não era uma coisa à toa apenas, era um princípio estabelecido por Deus, de no coração dele só ter Deus como Senhor, e ele decide matar o seu filho. Deus brada do céu e fala: Abraão, pare, Abraão, agora eu sei que eu sou Deus no seu coração. Sabe, queridos, nesse sistema todo, nesses dias desafiadores, o que Deus quer ver no nosso coração é que Ele é o único Deus da nossa vida. Não coloque a sua esperança em coisas, não coloque a sua esperança em homens, não coloque a sua esperança em religiões, não coloque a sua esperança em teologias, não coloque a sua esperança em métodos de crescimento, de coach e tantas outras coisas. Coloque a sua esperança naquele que eficazmente pode salvar. Coloque a sua esperança em Deus. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Terceiro lugar, onde nascem as corrupções. A corrupção, uma vez
que ela é oriunda de um coração soberbo, de um coração egoísta, de um coração intratável. A corrupção transforma a nossa glória em vergonha. A corrupção ela deforma a gente do nosso estado natural. Deus não criou o ser humano em pecado. O pecado, nós fomos formados porque herdamos o pecado de Adão e Eva. Mas é interessante que a corrupção ela transforma a nossa glória em vergonha. Ezequiel 28, 18 e 19 diz assim: por meio dos seus muitos pecados e por meio do seu comércio desonesto, você profanou o seu santuário. Por isso fiz sair de você um fogo que o consumiu, e eu reduzi você a cinzas no chão, à vista de todos os que estavam observando. Todas as nações que o conheciam ficaram chocadas ao vê-la. Chegou o seu terrível fim, você não existirá. Quer ouvir uma boa notícia nesses dias? A corrupção não persistirá, ela não prevalecerá, ela não avançará, porque a corrupção ela é contrária a Deus e aos valores de Deus, e a corrupção ela está com os dias contados. A igreja ela pertence ao Cordeiro que venceu, ao Leão da tribo de Judá. Nós temos esperança sim, nós temos alegria sim, nós temos um futuro sim, porque o Deus que nos salvou já prometeu que nele nós somos vencedores em Cristo Jesus. Então, querido, cumpra o seu ministério, passe os dias, desfrute os dias com luta sim, mas com a esperança de que através de você, Deus há de revelar o seu favor, a sua graça, e através de você, muitas pessoas serão abençoadas. Querido, é tempo de nós sermos igreja, não é tempo de ficarmos falando de más notícias, é tempo de a gente declarar que só Jesus salva, é tempo de declarar que só Ele é real, é tempo de declarar que só Ele é perfeito, é tempo de experimentar que só Ele é incorruptível, é tempo de declarar que nós estamos em marcha para o grande dia, o dia da redenção completa, total e definitiva, o dia que nós seremos convocados às mansões celestiais. É por isso que nós temos tanta luta, é por isso que luz e trevas não têm harmonia, é por isso que nós não aceitamos esse sistema corrupto que se está instaurado, porque nós não somos governados pela terra, nós somos governados pelo céu, e há um trono, há um rei, há um senhor e há um governo, que ele é muito mais perfeito, ele está muito além do que governos humanos, e nós precisamos trazer isso à memória. Daniel capítulo 5, versículos 22 e 23, e depois 30 e 31, diz assim: mas tu, Beltsazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesse de tudo isso. Pelo contrário, tu te exaltaste acima do Senhor dos céus. Mandaste trazer as taças do templo do Senhor, para que nelas bebessem tu, teus nobres, tuas mulheres, tuas concubinas. Louvaste os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não podem ver, nem ouvir, nem entender. Mas não glorificaste o Deus que sustenta em tuas mãos a tua vida e todos os teus caminhos. Naquela mesma noite, Beltsazar, rei dos babilônios, foi morto, e Dario, o Medo, apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. Aqui um outro texto profético, um texto em que estava tendo um grande banquete, né? E de repente as pessoas celebrando, festejando, desfrutando daquele ambiente de festa. De repente aquele reino pagão, aquele rei pagão, ele enxerga na parede uma escrita, né, feita pelo dedo de Deus. E o que estava escrito ali era um enigma para ele. Estava escrito lá: Mene, Mene, Tekel e Parzim. E ele fica muito assombrado com aquela visão. Ele busca os magos não conseguem entender, até que eles trazem diante do rei Daniel
Daniel era o servo do Senhor, era um homem que era governado pelo céu e não pela terra, era um homem que temia Deus apesar de tantos desafios que ele viveu na sua época. Então ele traduz aquela visão e ele declara: olha, o teu reino foi pesado, achaste em falta e o seu reino será tirado de ti. Mas é interessante, querido, alguns detalhes aqui. Quantos de nós zombamos das coisas de Deus? Quantos de nós zombamos dos princípios de Deus, achando que o nosso jeito de ver a vida é o correto? Ah não, eu posso ser feliz do meu jeito, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso me relacionar com o que eu quiser, da forma que eu quiser, não há limites. Casamento é ultrapassado, família é ultrapassada, igreja é coisa, é o ópio do mundo, é invencionice das pessoas. Ei, Deus continua sendo Deus, você reconheça ou não. O rei Belsazzar, ele não temeu a Deus, ele zombou das coisas de Deus, dos utensílios sagrados, até que naquele dia, ele teve uma visão, e quando foi lhe revelada a visão, na mesma noite, ele foi morto, o reino foi tirado dele. Queridos, nós estamos espiritualmente vivendo o mesmo contexto, pessoas zombando da nossa fé, zombando do nosso Deus, zombando das coisas que Deus tem dado ao seu povo. Mas eu creio que já começou um tempo novo para a igreja, um tempo profético para a igreja, um tempo de um grande avivamento para a igreja, e todos esses que estão zombando de Deus e das suas coisas, dos seus princípios sagrados, cedo ou tarde, vão ter que se ajustar com o próprio Deus. A minha oração como pastor é que Deus tenha misericórdia de cada pessoa que tem zombado dos princípios sagrados do Senhor Deus. Por quê? Por que isso acontece? Porque a corrupção transforma a nossa glória em vergonha. Isso aconteceu com Satanás lá no céu. Ele achou que ele podia ser Deus. Só há um que é Deus, só há um que é digno de adoração, só há um que é digno de ser adorado. E por causa da que ele permitiu a corrupção chegar ao seu coração, ele foi expulso. Isso aconteceu lá no Éden. Deus tinha construído algo lindo, perfeito e poderoso para Adão e Eva, e Deus deu uma orientação: não coma daquele fruto que está no meio do jardim, porque no dia que comer, certamente morrerás. Adão e Eva, incitado por Satanás, a serpente, ele comeu, ele desobedeceu, e Deus então retira o jardim de Adão e Eva. Agora eles não estão mais naquele ambiente de glória que Deus construiu para eles. Agora eles vão colher do suor do seu rosto o seu pão. Agora as mulheres, agora a Eva agora ela vai gerar filhos com dores. Irmãos, as consequências vêm. Nós estamos numa geração em que estão zombando. Não, esse negócio de Deus, milagres, Deus, não, isso é bobeira, isso aí não existe mais. Esse negócio de dons do Espírito Santo, avivamento, não existe mais. Esse negócio de Deus manifestar não existe mais. Ei, cuidado para você não estar zombando de coisas que o próprio Deus está fazendo no meio da sua igreja. A corrupção transforma a nossa glória em vergonha. A igreja está passando por tudo isso. Por quê? A igreja não é o povo de Deus, Deus não tem uma aliança com ele. Por quê? Porque também as pessoas da igreja têm vivido e bebido e desfrutado de corrupção. Elas têm achado que a mentira dá mais sucesso do que a verdade. Elas têm achado que a soberba é muito mais negócio do que a humildade. Elas têm achado que a vingança é mais eficaz do que o perdão. O jeito de Deus continua sendo o mesmo. E quando nós permitimos que a corrupção tome conta do nosso coração, nós também estamos permitindo que a corrupção transforme nossa glória em vergonha. Deus nos ama, Deus aceita a todos, a salvação é para todos, a graça se manifestou salvadora a todos, não importa rico ou pobre, negro, não importa a sua etnia, o seu nível social, a sua faixa etária, não importa. Deus te ama, Deus morreu por ti, mas Ele quer ver no seu coração o desejo verdadeiro de temer a Deus
e os seus princípios sagrados. Isso continua sendo válido para hoje. O mundo jaz no maligno, mas Deus venceu o mundo, e nós, enquanto igreja de Cristo, somos extensão do corpo de Cristo aqui na terra. Nós vamos vencer todos os desafios em nome de Jesus. E eu entendo uma coisa também, eu quero dizer isso para você, que nós precisamos entender que maior é que está em nós do que está no mundo. A igreja precisa, nesse tempo de pandemia, começar a ser igreja. Nós somos o povo mais generoso da terra, nós somos o povo mais amoroso da terra. E querido, se você não tem sido, peça perdão para Deus hoje, porque talvez a corrupção já adentrou o seu coração, e Deus quer usar você de forma gloriosa, e Ele não tem usado. Você tem sucumbido na fé, no amor, no perdão. Por quê? Porque você acreditou mais nas propostas do diabo do que nas promessas de Deus. A corrupção transforma a nossa glória em vergonha. O problema da igreja hoje é se consultar com pessoas da terra e desconsiderar ou até mesmo zombar do conhecimento que vem do céu. A nossa esperança vem de Deus. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo Senhor, Ele continua sendo amado das nossas almas, Ele continua Salvador, Ele continua santo, Ele continua perfeito, Ele continua sendo digno de ser adorado. Apocalipse 3, 18 e 19 diz: dou-lhe um conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino todos aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-te. Sabe, querido, num contexto em que a corrupção é normal, eu e você precisamos nos levantar e pedir para Deus: Deus, eu me arrependo. Eu me arrependo de ser orgulhoso, vaidoso, insolente, insubmisso a pais, mães, autoridades, submisso às autoridades constituídas, a professor, a pastor, a líder. Eu quero fazer, Senhor, do seu jeito, para que o Senhor cubra minha nudez, para que o Senhor me dê olhos para ver, para que o Senhor me dê vestes brancas, e eu possa ser canal de bênção na vida das pessoas à nossa volta. Sabe, querido, Deus nunca formou religião. A religião é fruto do homem, mas Deus tem os seus princípios sagrados. Deus não vai vir buscar a igreja A, B ou C. Deus vai vir buscar o seu povo, e o seu povo é característico de ser um povo zeloso de boas obras. Ageu capítulo 2, versos 7 a 9 diz assim: farei tremer todas as nações, que trarão para cá os seus tesouros, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Pastor, mas essa palavra já aconteceu, já, historicamente já. Porém, há uma palavra profética para nós: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Se trata de um texto também messiânico e profético, apontando para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porém, podemos aplicá-lo também à igreja. Se não houver corrupção em nós, em mim, você, naqueles que dizem ser de Deus e vivem para Deus, se não houver corrupção em nós, um mergulhar profundo em nosso relacionamento com Deus, a ponto dele mudar o nosso coração, a obra que Ele está construindo em nós, a glória desta segunda casa será muito maior e muito melhor do que a primeira. Eu creio que Deus está construindo algo em nós. Eu creio que Deus está construindo algo em mim, em você. Eu creio que Ele está fazendo. Então, querido, em nome de Jesus, se permita ser lapidado nesses dias. Não é tempo, como eu disse,
de ficar olhando, buscando culpados. A qualquer lugar que você olhar, você vai ver corrupção. Mas é necessário que eu e você olhe para o alto. É necessário que eu e você entenda que toda a palavra de Deus, todos os dias, tem se cumprido e irá se cumprir todas elas. E haverá um dia em que Jesus vai voltar a buscar a sua igreja, eu e você. E nesse dia, os corruptos ficarão, os mentirosos ficarão, aqueles que zombam dos princípios da palavra de Deus ficarão e desfrutarão eternamente da vergonha eterna, preparado para Satanás e os seus seguidores. A minha palavra para você é que hoje, naquilo que Deus já tem revelado a você, se você perceber que algo já foi corrompido, você saiu daquele estado, da vontade original de Deus para você, é tempo de voltar, é tempo de se arrepender, é tempo de pedir perdão a Deus e falar: Deus, me ajude a não dar continuidade a essa corrupção avassaladora dos nossos dias, mas me ajude a ser instrumento de graça, instrumento de bênção, instrumento de paz. A igreja é um local de paz, porque ela serve ao Rei da Paz. E nós precisamos somar forças e atender as pessoas, ajudar as pessoas a encontrar-se com Jesus, Jesus de Nazaré. Profeticamente, Deus está trabalhando em nós. Espiritualmente, Ele está construindo algo em nós, e é poderoso. E nós com certeza vamos estar num futuro bem próximo, muito melhor do que nós estamos hoje. E que tudo que vier à nossa mão, nós possamos usar, fazer, trabalhar, se esforçar, para que a glória de Deus seja vista em cada um de nós. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pelo seu coração, que Deus abençoe a sua vida com esta palavra. É muito fácil ser corrompido, é muito fácil sair da vontade original de Deus, mas eu quero dizer para você também, que é muito fácil voltar a andar e caminhar no centro da vontade de Deus. Basta aí onde você estiver, você concordar que os mandamentos do Senhor não são pesados. Você concordar no coração: Senhor, eu pequei, eu quero me consertar contigo. Eu não quero ter glória, mas eu quero manifestar a tua glória. Eu não quero ser muito especial, muito valoroso. Eu quero anunciar aquele que é valoroso, aquele que reina sobre a minha vida, sobre o meu pensar, sobre o meu falar, sobre as nações. Eu quero manifestar a tua glória. Senhor, se há algum pecado em mim, como diz o salmista em Salmo 139, se há alguma coisa na nossa conduta que te ofende, nos perdoa, Pai. Nos ajude a voltar, a caminhar num ambiente de verdade, num ambiente de santidade, num ambiente que a glória do Senhor é reconhecida. Portanto, eu quero orar pela sua vida, mas eu também quero orar pela minha vida diante do Senhor. Vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus de Nazaré, quero colocar estas vidas diante do teu altar, meu Pai. Deus, nós nascemos em pecado, e em pecado nos concebeu nossa mãe. A partir de Adão, ó Deus, houve uma herança de pecado, e a gente já nasceu nesse ambiente, Deus, um ambiente em que a mentira é um negócio. A mentira se transforma numa ferramenta de trabalho, num mecanismo de expertise. Mas, Pai, cada vez que pecamos, ainda que justificados pelo homem, nós estamos pecando diante de Ti, e todo pecado é contra o Senhor, Deus. Pai, nós nos arrependemos, Pai. Pai amado, o Senhor está construindo algo em nós, e a glória da segunda casa será muito maior do que a primeira. É bem verdade que aquele texto, no seu original, ele estava se referindo a um templo físico, mas, Pai, nós estamos falando agora de um templo espiritual,
que o Senhor está construindo em cada um de nós. Muda, Deus, o nosso jeito de pensar, muda o nosso jeito de falar, muda o nosso jeito de agir, o nosso jeito de reagir. Traga a tua glória de novo no nosso meio. Sabemos, Pai, que o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas. Santidade não coabita com carnalidade. Santidade não habita com pecado. Portanto, Espírito Santo, sonda o nosso coração e vê se em nós há algum caminho mau. E a partir de nós, ó Deus, tua igreja, perdoa-nos. Perdoa-nos. Tem faltado fé no meio do teu povo, perdoa-nos. Tem faltado amor no meio do teu povo, perdoa-nos. Tem faltado perdão no meio do teu povo, perdoa-nos. Tem faltado paixão no meio do teu povo, perdoa-nos. Tem faltado temor à tua palavra no meio do teu povo, perdoa-nos. Ajuda-nos, ó Deus, a voltar ao ambiente em que nada mais importa senão o Senhor. O Senhor é a nossa porção, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai querido, nosso Paizinho amado, nosso Abba. O Senhor é o nosso Redentor, e nós sabemos pela fé que o nosso Redentor vive, e nós sabemos que o Senhor é maravilhoso, maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. O Senhor é poderoso, Pai, para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que em nós opera. Nós não queremos ser profissionais da fé, nós não queremos nos beneficiar da fé de ninguém, nós queremos ser o teu povo, Jesus, o povo zeloso de boas obras. Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Portanto, Pai, usa a minha vida, usa a vida da tua igreja, usa a vida do teu povo, e usa cada um de nós para, nesse tempo de caos, de desesperança, de desespero, de materialismo, de egoísmo, usa o teu povo para anunciar que o Senhor continua o mesmo, o Senhor continua nos amando, o Senhor continua com as mãos estendidas para nos salvar, o Senhor continua querendo, desejando que o nosso coração, ele seja transformado e ele se torne incorruptível para a glória do teu nome. Eu oro pela minha vida, meu Pai, eu oro pela vida da tua igreja, onde quer que essa mensagem chegar, abençoa o teu povo. Eu oro, te exalto, te glorifico e te agradeço. Eu oro em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus possa alimentar você com esta palavra nesses próximos dias. Use a sua boca, use a sua inteligência, use os seus recursos para abençoar as pessoas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Fique com Deus em nome de Jesus. Amém, amém. Louvado seja Deus.